E o Flamengo não desiste da contratação do goleiro do Santos, Gabriel Brazão. José Boto se reúne com o empresário do jogador em Portugal e o Flamengo já está preparando uma nova proposta um pouco mais ousada. Falando sobre a novela Caio Jorge, eu não queria mais falar sobre esse jogador aqui no nosso canal, mas as cenas dos próximos capítulos parece que podem ganhar até cenas policiais. É isso mesmo? Ai, meu Deus do céu. O Cruzeiro está revoltado aí por uma suposta ligação do Felipe Luiz para o Caio Jorge e pretende acionar o Mengão na FIFA. Você vai saber mais dessa notícia maluca. Flamengo tá se informando aí, buscando saber, monitorando o jogador Breno Bidon do Corinthians e também já tem uma oferta a oferecer pelo jogador. Será que vem para o Flamengo? Falando sobre Alan no São Paulo, agora quem está com o pé atrás em deixar o jogador ir para o Clube Paulista é o próprio Flamengo. Vou trazer informações sobre essa negociação que está um pouco aí enrascada, né? Está com muitos entraves, alguns asteriscos que podem realmente travar essa negociação. Tati Castelhanos é anunciado em um clube da Inglaterra, e esse clube ainda tentou sacanear o Flamengo lá nas redes sociais. Mas antes de seguir, com tantas informações, eu tenho aqui pelo menos mais umas 7 ou 8 informações para falar, trazer para você do Flamengo, né? Muita novidade. Eu gostaria de pedir, já vai deixando aquele like maroto nesse vídeo. Se você não é inscrito no canal DNA Rubro Negro, inscreva-se e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade do malvadão, do mais querido, do nosso Mengão. Lembrando que você fortalece demais o nosso trabalho e ajuda a gente a crescer cada vez mais nessa linda plataforma. Pô, e outra coisa, por favor, eu peço a você, nosso canal vem avançando, progredindo. Quando você clicar agora no like, existe a possibilidade de hypar o vídeo. Você dá uma moral imensa quando faz isso. Então, por favor, não hesite em hypar o vídeo e dar essa moral pra gente aqui. É de graça. Lembrando que eu e você somos da mesma família, possuímos o mesmo DNA rubro-negro e amamos o Flamengo. Então, sem mais delongas, vamos pro início do vídeo. Deixa eu me ajeitar aqui. Então a gente começa o vídeo falando sobre, sim, goleiro Gabriel Brazão. Meu Deus do céu. Rapaz, o Flamengo fica nessa aí. O jogador já falou que não tem intenção de vir pro Flamengo. O staff do jogador, né, avisou ao Mengão. Informações aí do Vene Casagrande, jornalista. E tudo por quê? Porque o jogador não acha que é o momento de deixar o clube paulista. Ah, mas com razão o Gabriel Brazão não gostaria de vir para o Flamengo. Meus amigos, ele não quer disputar titularidade com Rossi. O goleiro alegou que ele está vivendo um grande momento no Santos, tá? É titular absoluto. E vir para o Flamengo pode prejudicá-lo, às vezes, numa ascensão, numa ida para a seleção brasileira. Ele está certo. É evidente que vai chegar no Flamengo, não vai ser titular. E para disputar com um goleiro que é titular no momento absoluto, o Rossi, que é muito importante para o clube, ele vai ter dificuldades para conseguir os seus minutos, né? A gente viu agora recentemente Matias Vinha todo feliz indo embora do Flamengo. Foi ele que caçou isso? Não. Felipe Luiz deu pouca oportunidade para o jogador, não estava nem relacionando, jogador com poucos minutos. Marcelo Bielsa, técnico da seleção uruguaia, avisou a ele, ó, se você não tiver mais minutos, né, jogando em alto nível, vai ficar difícil eu continuar te convocando. Então é isso. Marcelo Galhardo, esperto, River Plate, falou, ó, pode vir, titular eu não garanto, mas você vai ter minutos para se mostrar para a seleção. Então é essa a ideia do goleiro Gabriel Brazão. Mas o Flamengo, de maneira ousada, está pretendendo oferecer cerca de 8 milhões de euros, tá, gente? Aproximadamente 50 milhões de reais por 60% dos direitos econômicos do Gabriel Brazão. Então a ideia do Flamengo é oferecer essa nova proposta por apenas 60%. Vai deixar o Santos aí com 40%. Vamos ver cenas dos próximos capítulos, né? Eu acredito que o presidente do Santos, Marcelo Teixeira, que já disse que só vende jogador por 20 milhões de euros, tem que chegar com uma proposta desse tipo, vai dar nega. E eu acredito que vai ficar nessa mesma. Entretanto, o Flamengo está sendo ousado, né? Ontem José Boto se reuniu com o empresário do jogador. Eu acho aí, ó, que tentando convencê-lo, né?
italiano Ed Colombo. Tem até foto, não sei se eu vou conseguir colocar aqui. Vamos ver, será? Olha, gente, o Flamengo tem sido bastante ousado, né? Tentando convencer. Lembrando que o Brasão já estava convencido. Mas aí não sei porquê, eu acho que provavelmente lá dentro do Santos, os camaradas começaram a fazer a cabeça dele, ó, rapaz, você tem tudo aqui no Santos, você tem minutos, você é titular absoluto, né? O Santos está numa situação difícil, então você vai agarrar pra caramba, você vai ser muito mais exigido do que do Flamengo. No Flamengo, o Rossi às vezes nem trabalha, então fica aqui, rapaz, que você vai ser, isso aqui é a melhor vitrine pra você, eu acho que é por aí, né? E só pra gente falar do Gabriel Brazão, gente, o cara foi líder, tá, do Brasileirão 2025 em defesas. Então, só para você ter noção, o camarada realmente no Santos vai ter uma oportunidade maravilhosa de aparecer para uma eventual convocação para a seleção brasileira. Sua opinião nos comentários sobre isso tudo. Felipe Luiz liga, manda um WhatsApp para Caio Jorge. Isso está gerando um grande problema. Porque o time lá de Minas, o mimado Cruzeiro, está pensando em até acionar a FIFA por um tal de assédio. Gente, o Flamengo está assediando Caio Jorge. Ah, cambada de palhaços. Que ridículo, porra. Não sabe que negociação é isso, pô? O Flamengo está tentando convencer o jogador, né, a vir para o clube, pô. E vai oferecer salário alto, vai oferecer melhores condições do que se tem no Cruzeiro. Da mesma maneira que o Cruzeiro está tentando contratar o Gerson, pô. Eu vou falar um pouco mais sobre isso. Mas vamos lá. Felipe Luiz, é isso mesmo, ligou para Caio Jorge para tentar convencê-lo a vir para o Flamengo. E teve, parece que até promessa. Vamos ver aqui a reportagem. Ó. De acordo com o jornalista Thiago Asmara, o famoso pilhado lá da Jovem Pan, né? Durante a ligação entre Felipe Luiz e Caio Jorge, houve uma conversa franca sobre o futuro do atacante, né, se viesse aqui para o Mengão. Na ocasião, o treinador teria prometido empenho total para extrair o melhor rendimento do jogador. Note que não ofereceu titularidade, não existe isso. Felipe Luiz sempre deixa claro que no time dele o campo vai falar. Então, mas disse que estaria se esforçando aí, né, para extrair o melhor do jogador. E ainda, segundo o pilhadão, boladão, Felipe Luiz mencionou a possibilidade, tá, de Caio Jorge voltar até a ser convocado por Carlo Ancelotti visando a Copa do Mundo. Mas é uma consequência, né? Se o Felipe Luiz consegue extrair o melhor do Caio Jorge, ele vai performar bem e vai tender a ser convocado. Então, é só para tu ver a arte de negociar, né? Mostrar pro cara o seguinte, ó, se tu vier para cá, tu vai estar num melhor time, num melhor elenco, tendo melhores condições e provavelmente você vai, ó, voltar a ser convocado. Gente, não vi nada demais, lembrando que o Flamengo, tá? Pro Flamengo, tá encerradas as negociações. E pro Cruzeiro também. Mas o Flamengo deixou aberto a possibilidade pro Cruzeiro, ó, se vocês desejarem fazer negócio, a nossa última proposta, tá? Por esse jogadorzinho que vale 20 milhões de euros, 18 a 20, e vocês estão querendo 50, a nossa última proposta é de 32 milhões, dando 24 milhões de euros na mão, e o Everton Cebolinha que vale 8. No total, então, 32 milhões, ok? Mais do que isso a gente não paga. E aí, o que aconteceu? Pedrinho... meu irmão, Pedrinho lá do Cruzeiro mimado, Cruzeiro raposinha mimada, né? Pô, tá de sacanagem. Tá querendo acionar a FIFA por um supostamente assédio. Assédio. Você tem noção? De acordo com as informações do GE, a irritação da diretoria se deve à postura do Flamengo nos bastidores, gente. O Cruzeiro alega que o Mengão, especificamente o técnico Felipe Luiz, manteve contatos diretos e constantes com Caio Jorge, tentando convencê-lo a forçar uma saída. Após recusas do Cruzeiro. Deixa eu fazer uma pergunta. O Zenit já disse que não quer negociar e vocês estão insistindo com o Gerson. O pai dele acabou de ter contato aí direto com vocês, pô. O Zenit quer 40 milhões, vocês estão tentando forçar uma saída do Gerson? Cambada de palhaços. Palhaços.
mimados. Entendam que negociar é isso. É tentar, de qualquer forma, dentro da legalidade, trazer o jogador, oferecer condições melhores. É isso que o Flamengo faz e vocês devem fazer isso lá com o Cruzeiro. Vocês tiraram da gente aqui, não foi? Fabrício Bruno? Alguém do Flamengo acusou vocês de assédio? Quando vocês tentaram tirar Matheus Gonçalves, o Flamengo acusou de assédio? Quando o Matheus Cunha assinou pré-contrato, vocês estavam tentando mantendo negociações antes. Assédio? Então pare de palhaçada, meu irmão. Que vitimismo ridículo. Que porra, essas coisas que dá nojo do futebol, irmão. Essa parte hipócrita é o que faz a gente, às vezes, não querer assistir um jogo ou outro, porque é uma perturbação, mano. Que coisa ridícula. Cena ridícula. Cruzeiro patético. E o Flamengo buscou aí informações sobre Breno Bidon do Corinthians e já está calculando uma oferta. Quanto oferecer de dinheiro para tirar o jogador do clube paulista? É isso mesmo, gente. Internamente, tá? Dentro do Flamengo, o clube entende que Bidon se encaixa no perfil para o futuro do elenco. Já pensou? Será que novo Arrascaeta pintando no Flamengo? Ai, meu Deus do céu. Mesmo ciente que a multa rescisória de Breno Bidon é elevada, o Flamengo segue atento ao cenário. Para o mercado interno, olha isso, hein? Que abuso. O Corinthians também tá mal, hein? Tá abusado. O valor estipulado da multa de rescisória, né? Multa de rescisão do jogador é de 58 milhões de euros. Cerca de 370 milhões aí de reais. Ainda assim, a diretoria rubro-negra avalia a possibilidade de apresentar uma oferta bem abaixo desse montante. Só para a gente ter noção, tá? A multa rescisória, 58 milhões, né? O Flamengo está estudando oferecer ao Corinthians 15 milhões de euros pelo jogador, algo que gira em torno de 94 milhões. Aí você fala assim, poxa, mas é muito pouco. Mas se a gente parar para pensar, Corinthians afundado em dívidas deveria aceitar esse valor. Se o futebol brasileiro fosse sério, tivesse o transfer ban, porque ele precisa pagar dívidas. E 15 milhões ajudaria bastante a começar a tentar se resolver. Mas não. Futebol brasileiro, o cara vai lá e continua contratando jogadores, pagando milhões aí de salário, algumas peças raras, como Depay, não é isso? E aí, os clubes que estão aí sofrendo, né, por não receber, a inadimplência é grandíssima por parte do Corinthians, ficam aí, meu irmão, à deriva. É isso, então o Flamengo pretende oferecer, vamos lá, 15 milhões de euros. Eu acho que o jogador vale um pouco mais, deve valer uns 16, 17. O Flamengo já está jogando um pouquinho para baixo e o Corinthians provavelmente vai jogar para cima, vai querer aí receber 30 milhões, como está fazendo o Cruzeiro. Jogo duro, mas são valores infundáveis, né? Não tem fundamento. Então vamos esperar aí cenas dos próximos capítulos. Agora, que o Bidon provavelmente chegaria, moleque de 20 anos, para somar a esse time do Flamengo, irmão, e ganhar experiência aqui, seria, eu acho que muito bom. Agora, mudando um pouco de assunto, falando sobre Alan. O Flamengo tá com o pé atrás, tá? Em seguir negociando ele com o São Paulo. E por quê? Por causa das dívidas do clube paulista. São Paulo também está afundado, gente, num mar de dívidas. E aí o Flamengo está pensando, será que vou fazer negócio? Então o Flamengo está estudando aí cobrar do São Paulo várias garantias para que não tome uma volta como tomou do clube lá, do Colorado, né? Do clube gaúcho. Eu tô falando do Internacional. Se o Flamengo não tivesse negociado o Vitão e colocado a dívida que o Internacional tinha com o clube dentro da jogada, até hoje estaríamos aí, ó, com a dificuldade de receber os 4 milhões e 700 mil que o Internacional estava devendo. Sua opinião nos comentários sobre isso. Tati Castellanos é anunciado pelo time inglês West Ham. Zenit
O Zenit está botando várias barreiras e dificultando muito a vida do Cruzeiro na contratação do ex-coringa Gerson. E ainda nesse vídeo vou falar sobre Gabigol, que foi apresentado lá no Santos, tomou-lhe uma pressão, meu irmão, das organizadas e falou se contra o Flamengo vai ou não comemorar se fizer gol. Vamos então começar por Tati Castelhano. Esse jogador aí, ó o Tati. Já tá com a camisa do West Ham, né? Clube aí do nosso Paquetá. Paquetá que tá para sair do West Ham, né? Tá com a sua passagem já praticamente comprada para chegar no Tottenham, uma transferência maravilhosa para o Flamengo. O Flamengo está para receber algo em torno de 12 milhões, talvez 12 milhões de reais, tá? Pela essa venda que o West Ham provavelmente vai fazer no mercado daqui a alguns dias. O West Ham vai estar para vender o Paquetá por 29 milhões de euros ao Tottenham. Mas vamos lá, é isso. Nosso querido Tati Castelhanos, que vinha sendo almejado, né, meu irmão? O Felipe Luiz queria, porque queria o Boto, então queria o jogador. Não teve jeito. O Flamengo não conseguiu, né, tirar o jogador lá da Europa. E ele não queria sair da Europa. Eu acho que a maior dificuldade do Flamengo foi tentar convencer o jogador. Por não ter convencido, o Flamengo não conseguiu comprar. E o jogador foi vendido aí por 30 milhões de euros. Só para vocês terem noção. É um dinheiro que o Flamengo pagaria com tranquilidade. O Flamengo havia oferecido 25 milhões, estava naquela negociação. Mas eu acho que a falta de vontade do jogador em sair do clube é o que mais motivou a permanência dele lá no futebol europeu, né? Tati, que era da Lazio, agora faz parte do West Ham. E vou falar, o clube inglês, o Flamengo está em outro nível, né? Outro patamar. Citou ali o Flamengo, né? Não botou nome, mas sacaneou o Flamengo nas redes sociais, dizendo que muitos queriam contratar, né? Ou melhor, um queria contratar demais e o West Ham foi lá e conseguiu, né, contratar, diferentemente do outro clube. Esse outro clube era o Flamengo, né? Que vinha sondando, terminou não concretizando a compra. E falando sobre Gerson... A cara do Coringa aí de tristeza, irmão. Vai permanecer no clube da Rússia, vendo bala pra lá, drone pra cá, bomba caindo lá, caindo neve, meu irmão. É isso, porque a última oferta do Cruzeiro foi recusada, outra oferta recusada novamente pelo clube russo. Eu faço uma pergunta, faço um pedido. Ô raposinha, sem dente, vamos parar de assediar o Gerson. Olha, eu acho que o Zenit pode entrar na FIFA, né? Ah, não pode, porque o Zenit não tá mais ligado à FIFA por causa da guerra. Mas, poxa, isso é assédio. Vocês estão querendo cobrar assédio do Flamengo em cima do Caio Jorge? Ah, toma vergonha na cara, pô. De acordo com o Vene Casagrande, o Cruzeiro ofereceu 27 milhões de euros ao Zenit. E o clube russo, meu irmão, rechaçou completamente a oferta. O Zenit quer 40 milhões. Não tem dinheiro para pagar? Ele tem muito dinheiro, tem bois. O dono do Cruzeiro, o dono da SAF, tem bois. Então vai lá, pô. Carrega um monte de boi e tenta pagar com boi, pô. Para, palhaçada. Falando sobre o Gabigol, tomou-lhe um aperto da torcida lá, torcida organizada, tá? Que falou que a maior parte da torcida não queria ele. Cobrou que ele tem que fazer gol, ele tem que voltar a ser o Gabigol. E ainda, quando numa entrevista foi perguntado se faria, ao fazer gol no Flamengo, comemoraria, ele disse o seguinte, olha, se a torcida do Flamengo for desrespeitosa comigo, durante o jogo eu vou comemorar sim, mas acredito que eles não vão ser. Então, é isso. Sua opinião nos comentários sobre o ex-Gabigol também. Nesse bloquinho de notícias farei um giro muito rápido com muitas informações que eu acho que são importantes, que você vai gostar de escutar, então fica comigo até o final. Vou falar sobre o jogo do Flamengo com a Portuguesa, falarei sobre o jogo do Flamengo contra o Bangu e ainda parece que a gente pode ter um novo jogo, tá? Com data diferente, ou seja, parece que no Campeonato Brasileiro, o Flamengo também vai ter uma alteração de data. Tava falando meio que enrolado, né, as coisas. Vamos lá, seguindo aqui, falando sobre Flamengo e Portuguesa. Sim, o estádio aí já foi definido, tava numa indefinição total, né? O Flamengo com uma dificuldade
em relação a mandar o jogo no Maracanã. Por quê? Porque o Maracanã, meu irmão, tá pelado, tá careca, tá passando por uma revitalização. Com certeza agora já deve estar com o gramado ali, mas é necessário fazer, né, um tratamento, ajustes para que a temporada, que vai ser longa, extensa, pesada, né, o Maracanã esteja apto a receber os jogos tanto de Flamengo quanto de Fluminense. E aí, assim, a Portuguesa também estava com problema em relação a mandar o jogo. Só para vocês terem noção, o jogo da quinta rodada do Campeonato Carioca, que ocorreria no dia 31 de janeiro, 31 de janeiro, foi mudado, alterado para o dia 11. Domingo, gente. Domingo tem jogo do Flamengo às 6 horas da noite. Você não pode perder, tá? Esse jogo era de mando da Portuguesa. E aí o Flamengo, né, com dificuldade também do Maracanã, conseguiu resolver e está levando o jogo lá para Volta Redonda. É isso mesmo, tá? No estádio Raulino de Oliveira. Então, o Flamengo vai mandar o jogo aí da quinta rodada no estádio de Volta Redonda. E aí, com certeza, o jogo da volta, né, que vai acontecer, aí o mandante vai ser a Portuguesa. Então, por favor, não deixem de acompanhar esse jogo. Não vai passar na TV aberta, na Globo, mas você vai poder acompanhar aí pela Premiere, os canais, né, fechados. Então, o Flamengo já tem estádio garantido para o jogo do dia 11 no domingo. Falando sobre Flamengo e Bangu, tá? O estádio de Moça Bonita passa por alguns ajustes já expressas também, todo mundo correndo, né, cara? Todo mundo correndo para receber esse jogo aí que vai ocorrer no dia 14. Dia 14, jogo entre Flamengo e Bangu. Lembrando que depois o Flamengo encontra o próprio Volta Redonda, 3 dias depois, joga contra o Vasco e depois Fluminense, encerrando aí os jogos do Campeonato Carioca no mês de janeiro. Temos jogo ainda contra o São Paulo, possivelmente no dia 28, no estádio do Morumbi. Então, todo mundo correndo, irmão, todo mundo correndo com os seus estádios aí, com os gramados que ainda não estão prontos. E aí, falando sobre troca de data de jogo na temporada, é isso mesmo, a CBF está estudando tirar o jogo do Flamengo e Mirassol, que ocorreria no dia 25 de fevereiro, tá? Alterar essa data porque, gente, só para ter noção, dia 26 tem final do Flamengo, o jogo de volta da Recopa Sul-Americana, Flamengo e Lanús no Maracanã. Então como que o Flamengo pode jogar no dia 25 contra o Mirassol e jogar uma final no dia 26? Impossível isso, né? Então a CBF com certeza vai agir para tentar modificar essa situação. E aí, falando sobre Campeonato Carioca, a Globo se firmou novamente como mandatária aí, é ela que vai ser responsável, tem os direitos, tá, de imagem, vai divulgar os jogos. Então, se você quiser acompanhar, a maioria dos jogos do Campeonato Carioca vão ser passados aí na TV Globo. Meus amigos, a vida do nosso querido Vinícius Júnior, não tá fácil lá no Real Madrid. Todo mundo vem acompanhando aí. A cada jogo é um problema, a cada jogo Felipe Luiz não, pô. Vinícius Júnior sai reclamando, revoltado com Xabi Alonso. Não tá fácil não, hein, bicho? Vinícius Júnior, fala Felipe Luiz de novo. Porcaria, tá maluco? Vinícius Júnior que tá com a vida, parece que um pouco mais estabilizada, a vida amorosa, né? Com a Virgínia. Alô, Virgínia! É mais ou menos isso a música, né? Mas resumindo, sem palhaçada agora. O cara tá sofrendo lá no time do Real Madrid. Toda vez que é substituído, porque praticamente todo jogo é substituído, sai reclamando bastante, meio que xingando. Ele tá um pouco mais contido, mas o pessoal pega direto, irmão. A leitura labial, né? E a gente percebe, mesmo sem a leitura labial, dá pra ver que o Vinícius Júnior tá reclamando, cara. Reclamando de ser substituído. E aí, só pra gente saber, o Chelsea. Meu irmão, time inglês. O Flamengo botou aquela virada maravilhosa na Copa do Mundo de Clubes. O Chelsea vai oferecer, irmão, uma bolada para tirar o Vini Júnior do Real Madrid. Garante aí o jornal inglês The Guardian, cara. Olha, o valor é muito alto. E por que eu tô falando sobre isso? Mas ele não é mais do Flamengo, irmão. O Flamengo que vendeu o Vini Júnior. O Flamengo tem direito a receber pelo mecanismo, né, de solidariedade da FIFA,
pelo Vinícius Júnior. Pô, eu tô falando toda hora o nome errado, mano. Que raiva. Pelo Vinícius Júnior, 2,5% de qualquer negociação. E só para vocês terem noção, gente, olha só, olha esse valor. Caraca, parece mentira, mano. O Chelsea vai oferecer 135 milhões de libras pelo jogador. Aí você, só isso? Isso é pouco. Eu não tô falando reais não, irmão. Libras. Isso equivale hoje a aproximadamente 1 bilhão de reais. 1 bilhão de reais na cotação atual, gente, da Libra. Convertendo, é isso que o Chelsea vai oferecer para retirar o Vinícius Júnior do Real Madrid. Mano, é muito provável que o Real Madrid venda. O Vinícius Júnior provavelmente vai querer sair, porque ele tá puto pra caraca com o técnico aí do Real Madrid, que parece realmente não gostar do jogador. E aí, como havia dito, né, o Flamengo tem direito a 2,5% dessa transferência, gente. Aí você deve estar se perguntando, mas quanto é isso? Irmão, o Flamengo receberia aproximadamente 25 milhões de reais. O Flamengo está para receber 5 milhões de reais pela transferência do Paquetá do West Ham para o Tottenham. E agora 25 milhões? Que coisa maravilhosa. Mano, espero que realmente vá para o Chelsea. E falando sobre vendas do Flamengo em 2025, o Flamengo arrecadou 523 milhões e superou alguns rivais. Tem um ranqueamento, não sei se vou conseguir aqui, mas eu já vou logo te dizer. Quem mais arrecadou com vendas foi o Palmeiras. Algo em torno de 919 milhões. Botafogo, que desfez o time todo, 755 milhões em negociações. O Flamengo ficou na terceira colocação com 523. O próximo é o Atlético Mineiro, que ficou ali com 312, uma diferença um pouco maior. É isso, então eu vou ficando por aqui. Se você curtiu esse vídeo, você já vai deixando aquele like maroto. E temos a opção aí, depois que você clicar no like, de hypar esse vídeo. Então faça isso também. Se você não é inscrito no canal DNA Rubro Negro, inscreva-se e ative o sininho para não perder nenhuma novidade do malvadão, do mais querido, do nosso Mengão. Lembrando que você fortalece demais o nosso trabalho quando faz isso. E ainda, irmão, é de graça. Você fortalece o trabalho, a gente cresce, fica junto o tempo todo e você não paga nada por isso. Lembrando que eu e você somos da mesma família, possuímos o mesmo DNA rubro-negro e amamos quem? DNA rubro-negro e amamos quem? O Mengão. Saudações rubro-negras, para sempre, Mengo.